Você já pensou que podemos condenar Jesus por uma lei de conformismo? Já pensou o quanto essas coisas fazem hoje parte da sua vida? Bom, neste dia tão meditativo que a igreja nos convida ao mergulho na paixão de Jesus, vamos falar um pouquinho da palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus queridos, quero com vocês mergulhar neste dia onde nós, de forma especial, vamos aí meditando a paixão do Senhor. Talvez você vai meditar amanhã, se está vendo este vídeo na quinta-feira, mas se você está vendo na sexta-feira, talvez até já tenha celebrado. Mas é um momento único, momento onde o Senhor começa a fazer uma trajetória de silêncio, vai silenciando este homem que falou tantas vezes, em tantos lugares, e muitas delas exortou o povo, agora começa o seu caminho de silêncio. Muitas vezes precisamos também nós percorrermos este caminho. Às vezes já falamos sobre coisas o suficiente, já dizemos algumas coisas a algumas pessoas de modo exaustivo. E chega um momento que precisa se silenciar e fazer um caminho de entrega. Um caminho que vai aí, justamente daquele período, lembra? Da quarta-feira de cinza, da cabeça aos pés, como diz o Papa Francisco, agora aos pés dos nossos irmãos. Hoje a palavra de Deus ela é extensa, a paixão toda do Senhor é narrada. Por isso eu vou pegar um pequeno trecho e vou ler com vocês para que a gente possa mergulhar um pouquinho nessa experiência. A palavra diz assim: Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Olha que interessante. Pilatos olha para Jesus, conversa com Jesus, fala: Olha, não encontro culpa nenhuma. Ou seja, para Pilatos, Jesus precisa ser absolvido. Não tem o que condenar a este homem. E aí ele disse: Não existe entre vós um costume que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Pilatos ele apela para Barrabás, um preso, um bandido, e com certeza pensando: não é possível que eles vão querer que solte Barrabás ao invés de Jesus. Mas o povo ainda voltou-se para a crucifixão de Jesus. E aí é interessante, você sabe que não há culpa, mas você vê um grupo que quer culpar, que quer estabelecer uma coisa que não é verdadeira. E aqui é o que eu digo, a lei do conformismo. Quando você faz parte de uma realidade, então, por exemplo, está lá no teu trabalho, existem coisas que você não é a favor ali, que você não concorda, são incorretas. Vamos dizer que você não gosta das conversinhas obscenas ou de duplicidade dentro do teu trabalho, sabe aqueles comentários, né? Principalmente você que é homem, ou você não gosta daquele grupo que fica fazendo, sabe aquela coisa de ciúmezinho com o outro lá no teu grupo de trabalho, ou aquelas conversas que desmoralizam os outros, né? Que só vê o erro do outro, não consegue falar nada de bom do outro. Você não concorda com aquilo, você percebe que aquilo é fofoca. Mas o que acontece
Você sabe a verdade, conhece a verdade, mas quando você está em grupo, você tem um problema. Não acolher aqui o grupo dos judeus para Pilatos significaria talvez criar uma rebelião. E a última coisa que ele queria é uma rebelião. É melhor que esse cara morra do que eu ter um problema de rebelião para resolver. Muitas das situações das nossas famílias, trabalhos, é um pouco assim. É melhor que eu dê uma pequena falta, uma pequena mentirinha, né? E isso aqui, gente, fala com o padre com maior tranquilidade. Padre, é uma mentirinha, sabe? Eu não estava lá, eu estava lá, mas disse que eu não estava, para não ficar perguntando mais sobre essas coisas. Ou seja, eu não falo a verdade, eu omito a verdade para que eu não possa gerar um tipo de revolta contra mim, um tipo de incidente contra mim. E quando eu não consigo escolher a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade e o caminho. A verdade é uma escolha que nós precisamos fazer e muitas vezes esta verdade vai provocar revolta. Mas não é uma revolta, é diferente esse tipo de... É uma escolha consciente pela verdade. Isso significa que eu não vou agredir ninguém, não vou ficar falando, você é fofoqueiro, cara, olha, para com isso, não, cara, olha só. Se vierem me perguntar, olha... Eu acho que a gente está conversando coisas que a pessoa que está aqui, que nós estamos falando, não está aqui. Não faz sentido para mim conversar sobre isso. Me retiro. Olha só, veja que isso aqui a gente não, é mais uma coisa de ciúmes. Ou seja, eu sou claro, não estou me colocando contra aquelas pessoas no sentido de julgá-las, condená-las, maltratar, revoltar-se contra elas. É uma consciência que aquilo ali não é para mim. Então eu faço isso. Mas existe essa lei, fizeram pesquisas científicas, pegando atores, mais ou menos aí uns 5 atores, uma pessoa entrava numa sala e esses 5 atores começavam a dizer do tamanho da linha, todo mundo concordava com o tamanho da linha e era a verdade, então não tinha problema. De repente, aqueles 5 atores começaram a mentir, a optar, a falar que a linha maior, dentre 5 linhas lá, era aquela segunda que era, mas ela não era maior, era a segunda maior. E aí aquele cara que conhece a verdade, então alguns conseguiam dizer, não, é a linha A, e os outros 4 a B. Aí vai passando na segunda rodízio de pergunta, aí aquele começa a olhar assim e começa a se adequar, se conformar. Começa a ver conforme os outros estão vendo. E é interessante porque nós temos que nos conformar, nos modelar conforme a palavra. Mas para fazer isso nós precisamos conhecer a palavra, por isso esse mergulho na palavra. E aí a gente vai viver um pouco esse sistema da paixão. Você vai perceber isso, né? Quem que se aventura neste caminho vai perceber de uma certa forma, um caminho aonde você vai vivendo uma certa paixão, ou seja, o teu desejo pela verdade vai fazendo com que muitas vezes você vai sendo colocado de lado e condenado pelas suas atitudes. Mas este é um caminho que nós precisamos percorrer, uma adesão a esta verdade que está sendo dada por nós, sendo entregue a nós como esta vítima perfeita, para que nós possamos alcançar a liberdade de filhos de Deus. Por isso, eu quero te convidar a pensar sobre isso. Uma lei da qual você não pode se conformar é aquela que não está segundo a verdade. Não devemos ser aquele que se causa rebelião, que é tudo contra. Não, não é isso. É uma adesão à lei verdadeira que é Jesus. A Jesus, pronto, ficamos fixos nessa rocha, a Ele fazemos as nossas escolhas e percebendo para que possamos ser luz aonde nós estivermos. Possa Deus nos permitir ser fiéis a esse desafio, que é nos constituir de uma força, uma determinação pela verdade. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.